Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O coveiro que conversava com os mortos. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Jonas. Eu sou coveiro há mais de 15 anos em um cemitério antigo no interior de Minas Gerais. Eu nunca fui de muitas palavras, e talvez por isso eu tenha me adaptado tão bem a esse trabalho. A morte para mim sempre foi apenas mais um passo, frio e inevitável, mas de certa forma pacífico. No entanto, o que começou como uma rotina tranquila se transformou em algo que eu jamais poderia imaginar. Eu descobri o meu dom, ou maldição, dependendo do ponto de vista, no meu segundo ano como coveiro. Eu estava enterrando um senhor chamado Seu Antônio, um velho viúvo sem muitos parentes que morreu sozinho em casa. Enquanto eu terminava de abrir a cova, eu senti algo estranho. Uma espécie de pressão no peito, como se alguém estivesse me chamando, mas sem usar a voz. Quando eu levantei a cabeça, lá estava ele, o Seu Antônio, de pé, na beira da cova, olhando diretamente para mim. Ele não estava como nos filmes de terror. Não era um cadáver podre nem um espírito translúcido. Era ele exatamente como no velório, com o terno amarrotado e os olhos cansados. Ele não falou, ele apenas me olhou e apontou para o bolso do paletó. No começo eu achei que eu estava imaginando coisas, que o sol estava afetando a minha cabeça. Mas por alguma razão eu segui o impulso. Eu pedi permissão à família para verificar o corpo antes de encerrar o enterro. E lá estava. Uma carta no bolso interno do paletó, escrita para um filho distante que nunca mais tinha visitado o velho. A partir daquele dia, eu passei a escutar sussurros, ver sombras e eventualmente conversar com aqueles que deixavam esse mundo. Alguns vinham apenas para se despedir, outros pediam favores inofensivos, mas havia também os perturbados. Aqueles que não conseguiam aceitar a morte, que carregavam raiva ou medo. Com o tempo eu aprendi a ignorar os mais agressivos, mas nem sempre isso era possível. Há algumas semanas aconteceu uma coisa que me tirou o sono. Uma família trouxe o corpo de uma jovem chamada Elisa. Ela tinha apenas 22 anos. O velório foi carregado de lágrimas e murmúrios sobre como a vida era injusta. A causa da morte foi um acidente de carro, mas enquanto eu preparava a cova, eu sentia aquele frio familiar. Eu sabia que Elisa não estava em paz. Era quase meia-noite quando eu terminei de fechar a cova. Eu estava recolhendo as ferramentas quando eu ouvi um choro baixo, porém desesperado. Eu olhei ao redor, mas eu não vi ninguém. O som parecia vir debaixo da terra. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Eu respirei fundo e, contra todos os instintos, eu me ajoelhei ao lado da cova. Elisa, eu sussurrei. O choro cessou. O silêncio que veio depois era tão profundo que parecia esmagar os meus ouvidos. Então uma voz fraca e abafada respondeu: "Por que ele fez isso comigo?" O meu coração disparou. A voz era real, próxima, mas também distante, como se viesse do fundo de um poço. Quem, Elisa? O que aconteceu? Ela então disse com a voz tremida e carregada de dor e sofrimento que ele simplesmente a jogou para fora e nem tentou salvá-la. Meus amigos, minhas mãos suavam. Algo naquela história não se encaixava. No dia seguinte eu procurei o encarregado do cemitério e pedi para falar com a família da Elisa. Eu consegui com muito custo conversar com a mãe dela. Meus amigos, eu descobri que a Elisa estava acompanhada de um namorado no dia do acidente.
Ele sobreviveu, mas a história era estranha. Ele alegava que tentou salvá-la, mas que ela estava presa aos destroços. Naquela noite eu voltei ao cemitério. Algo me dizia que Elisa precisava falar mais e eu estava certo. Ao chegar perto da cova, eu senti um vento gelado cortar o meu rosto. Uma sombra se formou atrás de mim e eu sabia que eu não estava sozinho. Ele me deixou morrer. Ele podia ter me salvado. A voz da Elisa soava mais clara agora, quase como se estivesse ao meu lado. Antes que eu pudesse responder, eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei e eu vi um homem parado entre as lápides me observando. Ele era jovem, usava uma jaqueta escura e tinha um rosto pálido, como se tivesse visto um fantasma. Eu gritei perguntando quem estava ali, mas ele não respondeu. Ele apenas virou de costas e correu. Na mesma hora eu entendi tudo. Aquele era o namorado da Elisa. No dia seguinte a polícia foi acionada. Descobriram que ele não só deixou a Elisa para trás no carro, mas também que havia sinais de uma briga momentos antes do acidente. Ao que tudo indicava, ela estava tentando se defender de um abuso. A Elisa enfim pôde descansar. A sensação de paz que tomou conta daquele canto do cemitério era visível. Desde então eu continuo com o meu trabalho. Nem todos os espíritos são como a Elisa, mas cada um deles carrega uma história. E enquanto eu puder ouvir, eu continuarei sendo a ponte entre esse mundo e o outro. Muito obrigado a todos que ouviram a minha história até o final, e tenham todos uma ótima noite. Uma mão sobre a terra. Boa noite, meus amigos. Eu me chamo Sanderson e a história que eu vou contar aconteceu nos anos 90, quando eu tinha cerca de 20 anos. Era uma noite fria aqui na cidade de Bagé e o cemitério de São Martins estava mais quieto do que nunca. Eu trabalhava como coveiro e algumas noites eu fazia bicos como vigia há alguns meses. E naquela noite tudo parecia mais parado, como se até o vento tivesse parado de soprar. Sabe aquela sensação que a gente vê muito nos filmes de que o mundo parou de girar e só sobrou você na Terra? Aquela noite estava exatamente desse jeito. O cemitério, que à noite já era assustador por si só, parecia ainda mais vazio, com as lápides cobertas por uma névoa que surgiu do nada. As sombras das árvores grandes se espalhavam pelo terreno antigo e as lâmpadas da entrada mal conseguiam iluminar o caminho. Naquele turno eu estava sozinho, mas isso não me incomodava. Eu já estava acostumado com o silêncio, com o som dos meus passos no chão de pedra e com as folhas secas arrastadas pelo vento. Mas naquela noite algo parecia diferente. O ar estava pesado, como se o próprio cemitério estivesse prestando atenção em mim. Eu estava perto da parte mais antiga do lugar, onde as sepulturas eram mais antigas e o tempo tinha desgastado as pedras e os nomes nelas gravados. Geralmente eu só dava uma olhada rápida e seguia em frente, mas aquela noite algo me fez parar. Um som baixo, quase imperceptível, chegou aos meus ouvidos. Parecia um suspiro. No começo eu achei que fosse o vento, mas logo eu percebi que o som vinha de uma sepultura mais à frente. Eu parei e fiquei em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Depois do suspiro, veio um gemido fraco, como se alguém tentasse falar, mas não tivesse forças. Eu olhei ao redor, mas eu não vi ninguém. O som parecia vir direto daquela sepultura à minha frente. Com cuidado eu comecei a andar em direção ao som. O meu coração batia mais rápido a cada passo, e quando eu cheguei perto da sepultura, eu hesitei. Ela ficava debaixo de uma árvore enorme cuja sombra parecia que estava se mexendo.
Os suspiros ficaram mais altos, mais claros, como se algo estivesse tentando sair debaixo da terra. Eu me agachei devagar, tentando ouvir melhor. A névoa ficou mais densa, deixando tudo ainda mais sufocante. Foi então que eu vi que uma rachadura surgiu na lápide e algo começou a se mover por baixo dela. No início era só um movimento leve, mas logo eu percebi que não era coisa da minha cabeça. A lápide realmente estava se mexendo, como se alguém estivesse tentando sair dali. O suspiro virou um som muito forte, parecido com alguém tentando respirar depois de muito tempo preso. Eu me levantei rápido, congelado pelo medo. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. A sensação de que algo estava ali, debaixo da terra, me observando, me deixou completamente paralisado. Meus amigos, Deus sabe que eu não estou mentindo. Eu juro que, de repente, uma mão pálida e enrugada saiu pela rachadura da sepultura. Eu não consegui me mexer. Eu fiquei ali parado olhando aquela mão surgir devagar, com os dedos estendidos, como se tentasse alcançar alguma coisa. O ar ficou mais pesado e eu só conseguia ouvir o meu coração batendo cada vez mais forte. A mão continuou se estendendo enquanto o suspiro virava uma voz rouca e fraca, como se viesse de muito longe, mas ao mesmo tempo estivesse bem perto de mim. Eu não entendi o que ele dizia. Eu tentei me afastar, mas as minhas pernas não me obedeciam. Quando finalmente eu consegui dar um passo para trás, a mão desapareceu rapidamente, puxada de volta para dentro da terra. O som da terra se fechando sobre a tumba foi tudo o que eu ouvi. Então, o silêncio voltou. O vento parou, a névoa começou a sumir e tudo parecia normal novamente. Eu saí correndo do cemitério, tremendo da cabeça aos pés, com a mente tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu nunca consegui explicar ao certo o que eu vivi naquela noite, e ninguém nunca acreditou em mim quando eu contei. Mas eu sei que naquela noite, algo ou alguém tentou se comunicar comigo. Eu tenho certeza de que aquele suspiro não era só um eco do passado. Era algo esperando ser libertado. E eu fui o único quem ouviu. Até hoje, toda vez que eu passo por aquele cemitério, eu não consigo evitar olhar para aquela sepultura. O som daquele suspiro ainda ecoa na minha cabeça. Por mais que eu tente esquecer, eu sei que aquela coisa provavelmente ainda está lá, esperando o momento certo para voltar. Muito obrigado a todos por ouvir a minha história e uma boa noite. A dança do espírito. Era uma noite como qualquer outra no cemitério de La Almudena, em Madrid. O vento gelado cortava a pele e a sombra das árvores gigantes balançavam de uma forma assustadora. Eu trabalhava como vigia ali há alguns anos, e apesar das muitas histórias que eu ouvia sobre o lugar, eu nunca tinha acreditado em nada daquilo. Para mim, sempre foram só histórias para assustar os mais jovens. Mas naquela noite as coisas mudaram. A realidade me desafiou de um jeito que eu jamais poderia imaginar. O silêncio era quebrado pelo som dos meus passos ecoando nas pedras do caminho. Eu patrulhava a parte central do cemitério, perto das tumbas mais antigas, onde as lápides cobertas de musgo contavam histórias de tempos muito distantes. Eu tentei me concentrar no meu trabalho, mas havia algo errado naquela noite. O ar estava pesado, a atmosfera carregada. De repente eu senti que eu não estava mais sozinho. Foi então que eu ouvi um som baixo, como se algo estivesse se movendo entre as tumbas. Eu parei e olhei na direção de onde o som vinha, mas eu não vi nada. Eu estava completamente sozinho, mas o som continuava. Eram passos leves, quase como uma dança.
e eles não faziam sentido. Era como se alguém estivesse flutuando sem tocar os pés no chão. Com cuidado, eu segui na direção daquele som. Eu passei por várias tumbas até chegar a uma parte isolada do cemitério, onde as lápides estavam mais desgastadas e o ar parecia ainda mais denso. Aquele era um lugar onde ninguém gostava de ir, principalmente depois que anoitecia. Foi então que eu vi uma figura parada no meio de um círculo de túmulos. Algo nela me deixou paralisado. Aquela figura não se parecia com uma pessoa comum. Era como se ela flutuasse alguns centímetros acima do chão. Ela usava um vestido branco e um véu que balançava suavemente, embora não houvesse vento. Ela dançava de forma lenta e estranha, como se algo invisível a obrigasse a se mover. Eu não conseguia desviar o olhar. Seus passos eram leves e ritmados, exatamente como os que eu tinha ouvido antes. Não havia música, apenas o som dos movimentos dela quebrando o silêncio. Seu rosto estava coberto pelo véu, mas eu podia sentir que algo me observava por trás daquele tecido. Algo vazio, algo que não era humano. Eu tentei me aproximar, mas uma voz dentro de mim gritava para que eu não chegasse mais perto. O ar ficou pesado, uma pressão tomou meu peito e eu mal conseguia respirar. Eu queria correr, mas as minhas pernas estavam coladas ao chão. De repente, ela parou. Lentamente virou-se para mim e por um instante eu senti como se o tempo tivesse congelado. O peso daquele olhar invisível era esmagador. Ela ficou ali imóvel me observando, enquanto eu permanecia paralisado. Depois de um momento que pareceu uma eternidade, a figura se virou novamente e voltou a dançar. Mas agora seus movimentos eram mais rápidos, mais frenéticos, quase desesperados. O som dos passos ficou mais alto e eu podia sentir o chão vibrar a cada movimento. As sombras ao redor começaram a se distorcer e o véu parecia dançar com um vento que não existia. E então, por um breve segundo, eu tive a sensação de que ela sorriu por baixo do véu. Um sorriso que não era humano. Um sorriso que parecia saber algo que eu jamais entenderia. De repente, ela parou. O silêncio voltou com força total e então eu pisquei e ela simplesmente não estava mais lá. Eu olhei desesperado ao redor, mas não havia sinal dela. Nada fazia sentido. Com o coração disparado e a mente atordoada, eu corri em direção à saída do cemitério. Eu não olhei para trás. O medo de ver aquela figura novamente me fez acelerar o passo até finalmente alcançar os portões. Antes de sair, eu olhei mais uma vez para o lugar onde ela estava, mas não havia nada. Tudo parecia normal. Eu nunca contei a ninguém sobre o que eu vi naquela noite, pois eu sei que ninguém acreditaria em mim. Amigos, eu sei que ela ainda está lá, esperando. Talvez por mim, ou talvez apenas esperando a próxima noite para continuar seu baile macabro e interminável. E toda vez que o vento sopra de um jeito estranho, eu sinto que ela está ali, me observando. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. A cova que não queria ser aberta.
Luciano e amigos do canal, meu nome é Paulo César. Eu sou de Jataí, em Goiás. Eu trabalhei como coveiro há cerca de 10 anos em um cemitério aqui mesmo na minha cidade. Eu não fiquei muito tempo nesse emprego, mas a minha intenção era permanecer por bastante tempo. Era um emprego com carteira assinada com todos os benefícios. O salário não era lá essas coisas, mas para quem na época era solteiro e não tinha filhos, até que estava de bom tamanho. No entanto, um acontecimento que eu presenciei me fez desistir do trabalho e me deixou tão impressionado que eu nunca mais voltei ao cemitério. Eu tenho tanto medo daquele lugar que eu já deixei claro para minha família. Quando eu morrer, eu não quero ser enterrado ali. Em uma manhã escaldante, típica aqui do estado de Goiás, o sol parecia um maçarico e eu estava terminando de abrir uma cova para um sepultamento à tarde. Quando eu finalizei, o encarregado me chamou e pediu para que eu abrisse outra cova, mas dessa vez no fundo do cemitério, em uma área menos movimentada e sem nenhuma sombra. Eu peguei minhas ferramentas e eu segui para lá. O solo era duro, estava muito seco e difícil de cavar. O suor escorria pelo meu rosto e meus braços doíam, mas eu continuei trabalhando sem descanso. Quando a cova tinha cerca de 50 centímetros de profundidade, eu entrei nela para facilitar o trabalho. Porém, algo estranho começou a acontecer. Sempre que eu cavava um lado da cova e me virava para trabalhar no outro, eu percebia que a terra retirada estava voltando para dentro da cova. No início eu achei que eu estava delirando pelo calor. Eu então passei a cavar de forma alternada, uma pá de cada lado, para tentar flagrar o que estava acontecendo. Mas nada. Mesmo assim, a terra parecia voltar sozinha para dentro da cova. Depois de um bom tempo eu consegui terminar o trabalho. Eu saí da cova, bebi um pouco de água e ao me virar eu vi um senhor parado próximo a mim. Ele usava um paletó preto impecável, tinha uma rosa na lapela e seus cabelos estavam bem penteados. Seu rosto, porém, tinha uma expressão severa. Quando eu olhei novamente para a cova que eu havia acabado de abrir, ela estava completamente coberta, como se nunca tivesse sido tocada. O meu coração disparou e, ao levantar os olhos, o homem havia desaparecido. Assustado, eu peguei minhas ferramentas e comecei a caminhar rapidamente para fora daquela área. Mas então eu ouvi algo. Era um murmúrio baixo vindo de dentro da cova, que minutos atrás eu havia terminado de abrir. Um sussurro que parecia dizer o meu nome. O meu sangue gelou. Eu olhei para trás, mas não havia ninguém. O vento soprava fraco, mas parecia carregar algo sombrio com ele. Eu tomei coragem e me aproximei lentamente da cova coberta. O murmúrio cessou, mas eu ouvi 3 batidas secas vindas do chão, como se alguém estivesse preso lá dentro. Eu dei um salto para trás e nesse momento eu ouvi passos atrás de mim. Eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém, apenas o silêncio opressor e a sensação de que eu estava sendo observado. Sem pensar 2 vezes, eu corri em direção à saída do cemitério. Minhas pernas tremiam e o meu coração parecia que ia explodir no peito. Quando eu finalmente saí daquele lugar, eu caí de joelhos no chão, suando frio. Meus amigos, no dia seguinte a primeira coisa que eu fiz foi pedir demissão. Eu nunca mais pisei naquele cemitério. Sempre que eu preciso passar perto dele, eu mudo de calçada e eu até evito olhar lá para dentro. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. Foi algo sobrenatural, com certeza, algo que ultrapassa a compreensão humana. Eu só sei que aquela voz, aquele homem de paletó preto e aquelas batidas na cova vão me assombrar pelo resto da minha vida. Eu agradeço muito a atenção de todos e lhes desejo uma ótima noite.